Olha, eu abro essa edição com informações lá do Rio Grande do Sul, que segue sofrendo por conta das fortes chuvas que atingiram o estado na última semana do mês de abril. A Defesa Civil confirmou 78 mortos por conta dos temporais. Ao todo, 332 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema. Cerca de 800 mil pessoas sofreram prejuízos por conta da enchente, que é considerada a pior da história do estado. Uma grande força-tarefa foi montada para ajudar no resgate de pessoas que ficaram ilhadas e bombeiros de vários lugares foram deslocados para lá para ajudar nas buscas. A única forma de transitar por algumas partes é usando barcos. Tamanha é a gravidade da situação, né? E ó, a rodoviária lá de Porto Alegre ficou totalmente alagada. Já o aeroporto da cidade, o aeroporto Salgado Filho, foi fechado devido ao elevado volume de chuvas. E em uma entrevista coletiva na manhã de sábado, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, pediu que a população faça racionamento de água. Segundo o poder público local, 4 das 6 estações de tratamento de água não estão funcionando. O governo decretou estado de calamidade, situação que foi reconhecida pelo governo federal, e pelas imagens a gente entende a gravidade da situação por lá. Pessoas já perderam a vida, tem gente desaparecida, tem gente ilhada, tem gente sem possibilidade de comunicação. O governo agora fez então esse apelo para que as pessoas economizem água, já que está com esse problema aí nas centrais ali de abastecimento. Então, uma situação extremamente caótica. E o presidente Lula foi até o Rio Grande do Sul junto com membros de outros poderes para acompanhar de perto os trabalhos e anunciou medidas emergenciais para essa região que está tão afetada. A Lohane Castro está ao vivo para conversar comigo sobre esse assunto. Ela tem os detalhes. Bom dia, Lohane. Bom dia, Wilker. Bom dia a você que nos acompanha. Ontem, o presidente Lula viajou para o Rio Grande do Sul, acompanhado da primeira-dama Janja, de 13 ministros e dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, além do ministro Luiz Edson Fachin, que é vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Segundo Lula, era preciso levar os representantes dos três poderes até Porto Alegre para eles verem de perto a situação em que se encontra os municípios atingidos pela chuva e para que os políticos se comprometessem em ajudar o povo gaúcho. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a adoção de medidas extraordinárias, assim como o presidente Lula. Essas medidas podem reduzir a burocracia e também ampliar o socorro financeiro ao Estado. Eles anunciaram, então, que nesta segunda-feira o Congresso já vai começar a se reunir para decidir o que pode ser feito. A ideia, a princípio, é construir um novo orçamento de guerra, parecido com o que foi feito durante a pandemia, em 2020, quando o Congresso aprovou uma PEC autorizando o uso de recursos públicos que não estavam dentro da regra de controle fiscal para combater a doença. Então, agora a ideia é fazer a mesma coisa, autorizar um gasto fora do controle fiscal, fora do que foi previsto para esse ano, para poder ajudar a reconstruir o estado do Rio Grande do Sul. Já foi adiantado, Wilker, que a Câmara deve instalar nesta quarta-feira uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição, ou seja, para analisar essa possível PEC. Eles querem destinar 5% das emendas parlamentares individuais para o enfrentamento dos desastres naturais, incluindo o Rio Grande do Sul, que pode ser beneficiado. Então, a expectativa que comece essa discussão ainda nessa semana e seja aprovado o quanto antes, caso todos os parlamentares concordem. O governador Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, né, Eduardo Leite, disse ao presidente Lula que tem uma outra preocupação. O Rio Grande do Sul ele não vai conseguir se reerguer caso tenha que cumprir o regime de recuperação fiscal. O que é esse regime? Desde 2022, o estado do Rio Grande do Sul entrou no regime de recuperação fiscal para conseguir quitar as dívidas com a União e assim também a União conseguir
estabelecer, na verdade, restabelecer, né, mais ajudas para os municípios, para os estados. A União empresta o dinheiro, só que esse dinheiro não retornou para a União, não foi pago. Então, eles entraram em regime de recuperação fiscal, o que proíbe vários tipos de gastos. Só que o governador Eduardo Leite deixou isso bem claro, que caso ele tenha que cumprir com o RRF, ele não vai conseguir restabelecer o estado que está totalmente devastado. A gente vê as imagens, Wilker, é de fato chocante, né? E para ajudar a encontrar vítimas nessa situação que é só água, o que o Rio Grande do Sul está precisando, está contando agora com a união de todos os brasileiros? Da ajuda das defesas civis de vários estados, também da Força Aérea Brasileira, que agora está usando o drone para ajudar na identificação da vítima, já que o drone consegue chegar em locais onde somente barco chega, às vezes helicóptero, e a gente sabe que tudo isso gera um gasto, às vezes não tem disponível em determinada cidade, então está uma verdadeira força-tarefa, tanto por parte do governo do estado do Rio Grande do Sul, tentando ajudar essas vítimas, tentando abrigar essas vítimas, quanto também dos outros estados que estão mandando pessoas para ajudar, né, nos resgates, também nos atendimentos médicos, enfim, é uma situação muito complicada. O Congresso, então, nessa semana vai ter uma série de reuniões, eu vou ficar aqui em Brasília acompanhando tudo e trazendo todas as novidades para vocês. E para finalizar, Wilker, eu quero trazer uma fala do Papa Francisco. Ontem, no Vaticano, ele lembrou das vítimas, né? Eu chegou a me emocionar porque, de fato, a gente conhece tantas pessoas que moram nesse estado e é muito triste você ver tudo que você construiu ao longo da vida, né, se perdendo. Mas eu vou ler aqui um trecho do que o Papa falou. Faço minhas preces à população do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, afetada por uma grande inundação. Que o Senhor receba os que se foram e conforte os familiares e aqueles que tiveram que deixar suas casas. É muito difícil, né, a gente ficar noticiando isso, mas eu imagino que é mais difícil ainda para quem está vivendo isso na pele. Então, que de fato Deus conforte essas pessoas e quem puder ajudar, procure no site do governo do estado do Rio Grande do Sul a vaquinha que eles estão fazendo. É uma forma de você não cair em golpe, porque infelizmente ainda existem pessoas de coração ruins que está se aproveitando dessa situação, falando que está fazendo vaquinha, mas está pegando dinheiro para eles. Então esse é outro alerta também que o estado está fazendo. Quando você entra no site oficial do governo do Rio Grande do Sul, você encontra lá várias formas de estar mandando dinheiro para ajudar essa população que precisa de água, de roupa, de alimentos e de casa. É uma situação difícil, mas o que nós podemos fazer, além de ajudar, é também rezar por eles. Wilker. Com certeza, viu, Lohane? É o que você falou, a gente até tenta imaginar o sofrimento de uma pessoa que de uma vez só perdeu tudo o que construiu ao longo de décadas, né? Ao longo da vida toda. A gente, claro, não vai conseguir de forma alguma mensurar isso, mas a gente pode se compadecer e pode ajudar com aquilo que a gente pode, com aquilo que a gente puder ali, tiver à disposição. Tem gente também que está ali na região, que oferece, né, a própria força de trabalho, que é importante também nesse momento. Então, se todo mundo fizer a sua parte, a gente consegue, de alguma forma, minimizar um pouco o sofrimento dessas famílias. Fato é que é uma verdadeira tragédia, tanta gente morta, gente desaparecida, pessoas que perderam tudo que tinham. E a gente espera, né, que o poder público consiga desburocratizar a situação, que as pessoas não tenham ainda que enfrentar toda a burocracia que a gente sabe que é imposta aqui no nosso país. Agora está na hora de todo mundo se unir e tentar agilizar o socorro para essas pessoas. Obrigado pela sua participação, até mais.